Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Eu estou aqui hoje para fazer a explicação dos conteúdos do plano de estudo tutorado do nono ano do ensino fundamental. Nós estamos trabalhando aqui geografia e são os conteúdos da semana 4 do PET volume 4. Olha que bacana, pessoal, a gente está chegando ao final de um PET, a gente está finalizando aqui mais um ciclo dos estudos à distância, nos estudos não presenciais. Nós vamos trabalhar com a unidade temática Formas de Representação e Pensamento Espacial. O nosso objeto do conhecimento é leitura e elaboração de mapas, croquis, outras formas de representação. Hoje eu vou ensinar um pouquinho sobre interpretação de diagramas. A habilidade que será trabalhada nessa aula é elaborar e interpretar. Então, nós não vamos elaborar, eu já adianto para vocês que nós vamos apenas interpretar, né, gráficos, mapas temáticos e esquemáticos, anamorfoses, para analisar, sintetizar e apresentar dados e informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais. Então, a gente vai fazer isso daqui, ó, na aula de hoje. A gente vai interpretar gráficos para poder analisar desigualdades, tá? Os conteúdos: leitura, interpretação e elaboração de representações cartográficas. O tema da aula vai ser globalização e o mundo atual, e a gente vai discutir um pouco se no mundo a globalização realmente serve ou não para todos. Eu montei uma apresentação de slides para sintetizar o conteúdo do PET. Vamos juntos, vamos aprender. Portanto, na nossa apresentação, vocês podem ver que eu utilizei o mesmo título do tema da aula do PET, que é Globalização e o Mundo Atual, e fica aí para nosso começo de conversa esse questionamento. A globalização serve para todos? Antes da gente começar aqui a trabalhar o conteúdo mesmo, vamos recapitular algumas informações que nós estudamos ao longo do PET 1, 2 e 3 e também do 4. A globalização é um processo que leva à integração do espaço mundial e que a gente percebe a partir do momento em que acontece uma maior aproximação entre pessoas, países e empresas. Como é que a gente consegue perceber a globalização? Ela tem características tanto políticas, econômicas, sociais e culturais. Quando que começou mesmo, Daiane? Começou com as grandes navegações lá no século XV e no século XVI. Mas foi no século XX, para ser mais específica, na segunda metade do século XX, ou seja, a partir de 1950, é que a globalização se ampliou de fato, em virtude, ou seja, devido às inovações tecnológicas desenvolvidas na terceira revolução industrial, como, por exemplo, as inovações nos meios de transporte e comunicação. Quais são as contradições da globalização, agora sim entrando no conteúdo da aula da semana 4, PET volume 4? O que a gente observa de muito positivo na globalização? Eu coloquei aqui até uma carinha feliz para mostrar que é algo de muito bom. O que a gente observa? A gente observa que os avanços tecnológicos aumentaram as facilidades tanto de contato, também de interação e também possibilitaram um maior fluxo de mercadorias entre diversos lugares do mundo, dando essa ideia de que nós vivemos em um mundo totalmente conectado, que seria, portanto, uma aldeia global. Contudo, aí vem a contradição, aí vem a carinha triste. Não são todos os lugares, nem todas as pessoas que conseguem se beneficiar de todos esses avanços tecnológicos, de toda essa aldeia global. O que a gente observa na prática é uma exclusão de regiões e algumas populações. Então, a gente observa que para essas pessoas que vivem em áreas excluídas, o que a gente tem não é uma aldeia global conectada. O que a gente tem, na verdade, é uma globalização da pobreza, a globalização da poluição ou do desemprego nessas áreas altamente excluídas ou precariamente inseridas. Qual que é a conclusão que a gente pode tirar, então, dessas contradições? A conclusão que a gente tira é que a globalização ela trouxe realmente um aumento dos fluxos informacionais, tanto de mercadorias quanto de capitais e de informações.
Entretanto, uma parte significativa de populações, de culturas e economias está à margem desse processo benéfico. São pessoas que estão alheias, ou seja, que não conseguem ter acesso a esses novos bens de consumo e tecnologias. E essas pessoas acabam sendo incapazes de acessar e processar essas novas possibilidades e novas informações. Ou seja, a globalização, respondendo à pergunta lá do capítulo, né? Do capítulo não, do primeiro slide. A globalização atinge a todos, serve para todos? Não, existem áreas excluídas ou precariamente inseridas. Pessoal, para a gente finalizar, o PET, ele traz esse diagrama aqui, o gráfico, vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem, para ser interpretado. É um pouquinho complexo, então eu trouxe ele para a aula de explicação para que vocês possam fazer esse exercício de uma forma mais tranquila. Então, nós temos aqui um gráfico do tipo diagrama. Os diagramas são gráficos que são representados em um plano cartesiano. Então, nós temos aqui o eixo vertical. Atenção que esse eixo vertical está representando o crescimento econômico em porcentagem, sendo que ele é positivo nesse sentido e negativo neste sentido em que o mouse passou. E nós temos aqui no eixo horizontal o crescimento do emprego, também em porcentagem, sendo que nesse sentido, à direita, o crescimento do emprego foi positivo, no sentido da esquerda, o crescimento do emprego foi negativo. O primeiro passo para a gente fazer uma boa análise desse diagrama é entender bem o título. Então, o título representa o assunto. Então, a gente está tratando das cidades europeias, duas variáveis estão sendo representadas aqui: o crescimento econômico e o crescimento de empregos nessas cidades europeias, para um período histórico que vai de 2007 a 2012. Além disso, além dessas duas variáveis, crescimento econômico e crescimento do emprego, a gente tem uma terceira variável, que são os círculos, que representam o tamanho da população. Quanto maior o círculo, maior a população. Beleza? Então, eu vou pegar aqui para vocês um exemplo. Vou pegar Moscou, para vocês entenderem como que interpreta. Moscou apresenta uma das maiores populações entre essas cidades europeias representadas. Como que eu sei disso? Por causa do tamanho do círculo. O círculo de Moscou é bastante grande, é bastante expressivo, então representa uma grande população. Então, primeira variável analisada. Do ponto de vista do crescimento econômico, vamos olhar aqui o eixo vertical. Moscou teve um crescimento econômico positivo, e o crescimento econômico de Moscou ficou entre 5% e 10%. Em relação ao crescimento do emprego, o crescimento do emprego é analisado a partir do eixo horizontal. Moscou teve um crescimento do emprego também positivo, porque está à direita do nosso plano cartesiano. O crescimento do emprego de Moscou ficou entre 0% e 5%. Então, Moscou, que está aqui nesse quadrante, apresentou tanto crescimento econômico positivo quanto crescimento positivo também do emprego. Agora vamos ver um caso diferente. Vamos pegar aqui Atenas. Atenas é uma cidade que tem uma população bem menor se comparada a de Moscou. Como que eu sei isso? Porque o círculo de Atenas é bem pequenininho, certo? Agora vamos analisar o crescimento econômico de Moscou, que é representado no eixo vertical. O crescimento econômico de Atenas, desculpa, não é Moscou, o crescimento econômico de Atenas ficou negativo, ficou entre menos 15% e menos 20%. Então, não houve crescimento, na verdade, houve decréscimo econômico, né? Houve, então, uma recessão. Além disso, nós vamos analisar agora o crescimento do emprego de Atenas. O crescimento do emprego de Atenas também foi negativo. Note que Atenas está no quadrante à esquerda, portanto, apresenta crescimento do emprego negativo, entre menos 15% e menos 20%. Então, Atenas é completamente oposta ao Moscou, tá vendo? Atenas apresentou tanto crescimento econômico quanto crescimento do emprego negativos, além de tudo, também tem uma população bem pequena se comparada à de Moscou. Certo, pessoal? Ok, então assim a gente analisa esse diagrama.
beleza? Um beijão, façam os exercícios com tranquilidade, vocês vão dar conta. E amanhã, aqui no canal, eu já vou publicar a aula de correção dos exercícios. Um beijo, tá, gente? Tchau!